Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, hoje, essa aula é a continuação das minhas aulas de matemática básica, beleza? Então, como vocês sabem, matemática básica é muito importante para tudo, né? E esse assunto que nós vamos ver hoje, nós vamos ver razão, tá certo? Então, tome cuidado, que ela é base para vários conteúdos que iremos estudar. Isso é um conteúdo que cai no Enem, cai no cair em concursos públicos, tá certo? Então fiquem atentos aí. Vamos começar. Pronto, então vamos lá. O que é razão? Razão, na matemática, é uma relação que há entre dois valores, tá certo? Razão é uma relação que há entre dois números. Essa razão, ela é escrita na forma de fração, tá certo? Toda razão vai ser escrita na forma de fração. Então, é uma fração irredutível. Fração irredutível. Então, a razão vai ser escrita na forma de fração irredutível. Então, como eu disse, é uma relação entre dois números, entre dois valores, tá certo? Então, quando eu vou relacionar dois números, duas quantidades, duas grandezas, então eu vou ter uma razão. Por exemplo, tá certo? Se em uma sala de aula eu tenho 30 alunos. Desses 10 são meninas e 20 meninos. Está razão entre meninas e meninos, 10 para 20. Então, vou fazer uma relação entre quantidades, tá certo? Essa razão é escrita do jeito A sobre B. Como eu falei, é uma fração irredutível. Ah, Kleber, mas o que é uma fração irredutível? É aquela fração que não dá mais para simplificar. Já foi simplificado até o máximo, tá certo? Então, A sobre B é uma razão. Razão é escrita na forma de fração. Só que eu posso escrever assim também, A para B. Então, a gente descreve A sobre B e fala A para B. Ou pode ficar simplesmente A para B, tá certo? Isso aqui é razão. Razão entre dois valores, beleza? Então, razão é uma relação que há entre dois números, tá certo? Vamos já terminar aqui a razão entre 180 e 45. Como é que eu vou fazer essa razão? 180 sobre 540. A razão entre 180 e 540. Então, se é uma fração irredutível, eu tenho que simplificar. Eu posso cortar o zero com zero, vai ficar 18 sobre 54. Ainda dá para simplificar, né? Vamos simplificar 18, dá para simplificar por 6. Pode ser por 2, depois por 3, assim vai, tá certo? Mas eu vou simplificar direto por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. 54 dividido por 6 vai dar 9. Porque 9 vezes 6, 54. Ainda dá para simplificar, não dá? Vou simplificar por 3 e por 3. Vai dar 1/3, ou seja, essa razão entre 180 e 540 é 1 para 3. Tá certo? Outro caso aqui, 0,12 e 0,4. Nós vamos fazer como 0,12 sobre 0,4. Se é uma fração irredutível, se razão é uma fração irredutível, eu não posso deixar em forma decimal. Então, em primeiro lugar, vamos tirar essa vírgula. Como é que eu faço para tirar a vírgula? Como no numerador em cima tem duas casas decimais, tá vendo aí? Aqui embaixo, no denominador, também tem que ter duas. Aí eu acrescento um zero. Agora eu posso cortar esse 0, com esse 0, então vai ficar 12 sobre 40. Olha que coisa linda. Matemática linda, não é, meu gente? Agora eu tenho 12 sobre 40, vou simplificar por 4. Simplificar por 4, simplificar por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 40 por 4 vai dar 10. Então, a razão é 3 para 10. A razão entre 0,12 e 0,4, 3 para 10. Agora, aqui, na letra C, eu tenho 3 quintos e 0,25. Se eu quero a razão entre eles, eu vou escrever 3 quintos sobre 0,25. Eu vou transformar, é o seguinte, 0,25
é a mesma coisa que 25 sobre 100. Simplificando por 5, se eu simplificar por 5, ó, eu transformei o número decimal em fração, não é isso? 0,25 tem duas casas decimais, vai ficar sobre 100. Ficou 25 sobre 100. 0,25 são 25 centésimos. 25 sobre 100. Simplificando por 25 por 5 vai dar 5. E 100 por 5 vai dar 20. Dá para simplificar por 5 de novo. Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, vai dar 1/4. Ou seja, 0,25, para quem não sabe, é 1/4. Como aqui eu tenho 3/5 na forma de fração, eu vou escrever 0,25 também na forma de fração. Logo, vai ficar 3/5 sobre 1/4. Logo, eu tenho fração sobre fração. Se eu tenho fração sobre fração, o que é que eu vou fazer? Qual é a regra? Repete a primeira fração, repetimos a primeira fração, que é 3/5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 4 sobre 1. Quando eu tenho fração de fração, ou seja, uma fração sobre outra fração, é o mesmo que divisão de fração por fração. Repete-se a primeira fração, que é 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que era 1/4, fica 4 sobre 1. Agora eu multiplico normalmente 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Logo, a razão entre 3/5 e 0,25 é 12 para 5. Tá aí. Então, é assim que eu vou determinar razão. É sempre um número sobre outro, ou seja, uma fração. Uma fração tem que estar irredutível. Então, é assim que eu vou relacionar duas quantidades, dois números. Isso é razão. Na prática, está aqui um exemplo do que é razão, tá certo? A gente ouve muito, hoje no telejornal, por exemplo, nos jornais, falando que a porcentagem de pessoas contaminadas, a porcentagem de pessoas vacinadas, isso é uma razão. Quando ele diz que a porcentagem de pessoas vacinadas no Mato Grosso do Sul é de 30%, ou seja, a cada 100 pessoas, 30 se vacinaram. 30 pessoas de 100 estão vacinadas. Isso é uma razão, tá certo? Beleza? Aqui na tela aí de vocês tem um exemplo. Em uma turma há 20 meninos e 25 meninas. Determine a razão entre meninos e meninas. Vamos lá. Meninos. Lembrando, quando a gente vai trabalhar com razão, tem que se ligar na ordem. Quem vem primeiro aqui? Meninos e depois meninas. Então, qual é a quantidade de meninos? 20 meninos. Então, vai ficar 20. E a quantidade de meninas, que vem depois? 25. Porque ele falou meninos e meninas. Então, essa é a razão. Meninos e meninas. Então, a razão é 20 para 25. Ou seja, a cada 20 meninos, há 25 meninas. Só que eu tenho que simplificar isso aí. Se eu simplificar 20 e 25 por 5, dividindo por 5, dividindo por 5, 20 dividido por 5 vai dar 4. 25 dividido por 5 vai dar 5. Ou seja, a razão entre meninos e meninas é de 4 para 5. Ou seja, a cada 4 meninos, há 5 meninas na turma. Beleza? Agora, aqui ele quer a razão entre meninas e meninos. Meninas, então ele inverteu a ordem. Então, são 25 meninas para 20 meninos. Simplificando por 5, 5 para 4. Por isso que, quando vocês forem resolver problemas que envolvem razão, a razão entre duas idades então tem que ir na ordem que ele fala, tá certo? Muitas questões do Enem mesmo, do concurso, coloca lá a razão entre os valores então a gente vai ter que calcular a razão e tem que se ligar na ordem. Agora, a letra C e D aqui, vejam. Ele quer a razão entre meninos e alunos. Se eu tenho 20 meninos e 25 meninas, então o total de alunos é 25 mais 20, que vai dar 45. Então, a nossa razão é meninos são 20, não é isso? 20 meninos, isso mesmo. E o total de alunos é 45. Simplificando isso por 5, vamos se dividir por 5 e dividir por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. 45 dividido por 5 vai dar 9. Pronto, tá aí. A razão é 4 para 9.
Então, a razão entre meninas e alunos vai ser: meninas são 25, alunos são 45. Logo, a razão será 25 meninas para um total de 45 alunos. Ou seja, a cada 25 meninas, há 45 alunos. A cada 45 alunos, há 25 meninas. Simplificando por 5, vai ficar 5 para 9. Certo? Então, a razão entre meninas e os alunos é 5 para 9. Ou seja, a cada 9 alunos, 5 são meninas. Isso é razão, tá certo? Se alguém ficar com dúvida, quiser falar algo, perguntar algo, manda uma mensagem para mim aí, tá certo? Beleza? E na descrição do meu canal tem o meu site. Então, entre lá no site se quiser material para resolver e treinar, tá certo? Vamos continuar aqui. Em razões especiais. Existem algumas razões especiais que é muito cobrada e que a gente usa muito. Por exemplo, escala. Acho que aqui todo mundo já fez alguma questão que envolve escala. O que é escala? Escala é a relação, é a razão entre um valor real e um valor em miniatura, tá certo? Quando a gente vai trabalhar com mapa, os mapas, eles descrevem uma região, uma localidade, de forma reduzida. Só que não é de forma reduzida, de forma aleatória. Ah, eu vou desenhar um mapa, eu vou diminuir. Não. Ele é feito em uma escala. Então, ele vai dizer que 20 quilômetros da realidade, eu vou escrever como 2 centímetros. Então, ele está fazendo uma escala aí. Então, tudo tem que ser nessa proporção, tudo tem que ser nessa razão, tá certo? E é a escala que vai dizer qual é o tamanho dessa redução, o quanto foi reduzido. Então, tudo vai ser reduzido na mesma escala, tudo será reduzido ou ampliado na mesma razão. Por isso que existe escala. Então, a gente vai dizer aqui que escala é a razão entre uma medida em miniatura. Essa miniatura pode ser um mapa sobre uma distância real, uma medida real. Então, quando o pessoal vai fazer o Hot Wheels, aqueles carrinhos do brinquedo, eles fazem numa escala. Vocês vão fazer uma miniatura de Fórmula 1, eles vão fazer numa escala. Então, a roda do carro tem 20 polegadas, a miniatura vai ter meio centímetro. Então, tudo é feito numa escala. Então, miniatura real. Ou eu posso dizer que escala é a distância no mapa sobre uma distância real. É isso que é escala, tá certo? Beleza? Nos mapas, aparece aqui, ó, eles colocam uma medidazinha assim, se você olhar no canto do mapa. Esse tracinho aí quer dizer que é 1 centímetro. Eu vou botar aqui 1 centímetro equivale a 5 km. Então, essa é a escala, ou seja, 1 centímetro equivale a 5. Aí eu vou ter que transformar 5 quilômetros para centímetros. Dá 500 mil. Pronto, seria isso a escala. Beleza? Deixa eu melhorar aqui. 1 quilômetro tem 1000 metros. E o metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de quilômetros para centímetros, vamos ter que lembrar das grandezas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, beleza? Em muitas questões, a gente vai ter que fazer essa conversão de unidades. Então, se no mapa, se na escala tiver assim, 1 para 5 quilômetros, ou 1 para 5, ele vai ter que descrever 5 quilômetros. Se ele não descreve, é porque vai estar de centímetros para centímetros. Então, 5 quilômetros, eu vou transformar para metros. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita, ou seja, 5 quilômetros equivale a 5 mais 5 zeros. Então, essa é a escala. Ó. 1 centímetro nesse mapa equivale a 500 mil centímetros. Então, vamos lá, cadê? 50 mil centímetros, beleza? Então, é assim que é a escala. Então, se ele disser, no mapa, a escala é de 1 para 5 quilômetros, ou de 1 para 500 mil. Se a distância entre duas cidades no mapa, é de 2,5 centímetros, quanto é a distância real? Então, imagine esse exemplo. A distância entre duas cidades AB no mapa
tá? A distância no mapa entre duas cidades é de 2,5 centímetros. Qual é a distância real? Qual é a distância AB real? Aí, se a escala, se ligue nisso aqui, tá certo? Se a escala é de 1 para 500 mil centímetros, então, aqui é real, aqui é no mapa, tá certo? Deixa eu até anotar aqui. Se a escala é de 1 para 500 mil, aqui é no mapa, aqui é na realidade. Então, essa é a escala. Então, se a distância no mapa é de 2,5, eu só fazer uma regrinha de 3. 2,5 vai estar para x. É só fazer a regra de 3, beleza? Tranquilo, minha gente? Então, como é que a gente resolve isso? Fazendo meio pelos extremos. X vezes 1 vai ficar x, que é igual a 500 mil vezes 2,5. Vai dar 1.250.000. 250.000 centímetros. Aí, se é claro que ninguém vai colocar valores em a distância de duas cidades reais em centímetros. Tem que transformar de volta para quilômetros. Então, é só andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância x é 12,5 quilômetros. Seria dessa forma, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos para outro caso. Então, a gente estudou agora escala, que é a razão entre uma distância em miniatura, uma distância no mapa, para uma distância real, tá certo? Velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo, tá certo? Vocês viram aqui que escala é a razão entre uma distância em miniatura para uma distância real. A velocidade média nada mais é do que, deixa eu anotar aqui para vocês, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida sobre o tempo. Então, a gente coloca assim, velocidade média é a distância sobre o tempo, tá certo? Como a distância, imagine, se a velocidade média é distância sobre o tempo, se a distância estiver em quilômetros e o tempo estiver em hora, então essa velocidade será quilômetros por hora. Se essa distância estiver em metros e o tempo em segundos, então a velocidade será metros por segundo, e assim vai. Pode ser centímetros por segundo, quilômetros por segundo, depende, tá certo? O que a gente mais vê é isso aqui, mas não quer dizer que vai ser exclusividade de quilômetros por hora e metros por segundo. Tranquilo, meu povo? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim depois aí. Outra coisa, muitas vezes as questões envolvem quilômetros por hora, mas eu quero em metros por segundo ou vice-versa. Como é que eu vou fazer para transformar? Imaginem isso aqui. Ó. Se eu tiver quilômetros por hora, quilômetros por hora. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Não é isso? 1 quilômetro tem 1.000 metros. E hora tem 60 minutos. 60 minutos. Vou colocar aqui, 60 minutos. Se eu transformar esses minutos, aqui está 1.000 metros. Se eu transformar esses minutos em segundos, então vai ficar 1.000 metros sobre 3.600 segundos. Tá aí. Então, a razão entre quilômetros por hora, se eu passar essa razão para metros por segundo, vai ficar 1.000 metros a cada 3.600 segundos. Quando digo que a velocidade é de quilômetros por hora, é a quantidade de quilômetros em cada hora. Se eu digo que a velocidade é metros por segundo, é a quantidade de metros em cada segundo. Quando eu vou transformar quilômetros por hora para metros por segundo, quer dizer que a cada 1.000 metros ele é percorrido em 3.600 segundos. Mas como é que eu vou fazer para transformar isso aí? Como é que eu vou fazer para transformar? Então, eu vou dividir a minha velocidade, que está em quilômetros por hora, minha velocidade D,
imagine aqui, tá? Vou pegar minha velocidade D e vou dividir por 1.000 metros a cada 3.600 segundos. Só que na divisão de fração, lembre-se, a minha velocidade, eu coloquei aqui D, não sei por quê. A minha velocidade é a distância sobre tempo, dividido por 1.000 metros e 3.600 segundos. Repete-se a primeira fração, não é assim? D sobre T, que é a razão da velocidade, e multiplica pelo inverso da segunda, vezes 3.600 sobre 1.000. Tá certo? 3.600 segundos sobre 1.000 metros. Se eu for dividir 3.600 por 1.000 metros, vai ficar 3,6. Então, esse é o valor que eu devo multiplicar para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, tá certo? Por isso que é 3,6. Então, resumindo para vocês, se vocês precisarem transformar uma velocidade que está em... Espera aí, deixa eu mudar aqui a cor. Se eu for transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, como vocês já viram, transformar de quilômetros por hora, digamos que está 72 quilômetros por hora. Aí vocês vão dividir por 3,6. O contrário, vocês vão multiplicar por 3,6, tá certo? Essa é a conversão, beleza? Então, velocidade média nada mais é a divisão de distância pelo tempo. É a distância dividido pelo tempo, tá certo? Agora, uma outra razão especial é densidade. Então, densidade é muito usado na química, na física. Densidade é a razão entre massa de um corpo e volume. Densidade é a razão entre massa de um corpo e volume. Certo? O que é massa, Kleber? Massa é a quantidade de matéria que há. Pode ser em gramas, em quilos. Volume é o espaço ocupado. Pode ser litros, metros cúbicos, ml, centímetro cúbico, beleza? Então, densidade é a relação entre massa e volume. Densidade é massa sobre volume. Aí vem aquilo que eu falei agora um pouco sobre velocidade também. Se a massa estiver em quilogramas e o volume estiver em metros cúbicos, que é uma grandeza de volume. Então, quilos por metro cúbico seria a densidade, quilos por metro cúbico. Mas se a massa estiver em quilos e o volume estiver em litros, logo, a densidade será quilos por litro. Se a massa estiver em gramas e o volume estiver em litros, a densidade será gramas por litro. Aqui faltou o Gzinho, pronto. Se tiver gramas por centímetro cúbico, então a densidade seria gramas por centímetro cúbico. Então, se precisar, a gente vai ter que fazer a transformação de unidades de medida, tá certo? Beleza? Então, densidade é a razão entre massa sobre volume. Então, se ele disser, por exemplo, que existe um objeto, um bloco qualquer, em que a massa do bloco é de 2,5 quilogramas e que o volume está deixe-me ver, 10 litros. Aí eu quero a densidade. Eu quero saber qual é a densidade em gramas por litro. Eu quero em gramas por litro. Então, primeiro passo, fazer a conversão aqui. 2,5 quilos. Para transformar para quilos para gramas, é vezes 1.000. Anda 3 casas. Para a direita, vai ficar 2.500 gramas. Logo, a densidade será a massa 2.500 sobre o volume, que é 10 litros. 2.500 dividido por 10 vai dar, corta-se os zeros, 250 gramas por litro. Essa é a densidade do objeto. Tá certo? Beleza? Esse aqui é um 12. Na letra é horrível, né? Vai dar 250 gramas por litro. Pronto, é isso aí. Isso é densidade. Existe ainda a densidade demográfica, que é muito usada em geografia. A densidade demográfica é a razão
entre a população, o número de habitantes, tá? Número de habitantes de uma região, número de habitantes, meu Deus, como é que eu escrevo errado? Como é que eu escrevo feio? A razão entre número de habitantes, que a gente vai escrever rápido, acontece isso. Número de habitantes e a área em que esses habitantes vivem, tá certo? É a razão entre o número de habitantes e a área. Então, densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes dividido pela área. Então, por exemplo, na região amazônica, a região norte do país, daqui do Brasil, é uma região muito extensa, mas onde moram poucas pessoas. Como é uma região de muita floresta, vivem poucas pessoas. Então, a densidade demográfica é baixa, tá certo? Já na região sul do país, é uma região menor, mas tem grandes concentrações de pessoas. Então, lá a densidade demográfica vai ser muito alta, tá certo? Então, se eu disser, por exemplo, que em uma região qualquer aí, tá? Hipotético, eu tenha 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. E a área dessa região é de, deixe-me ver, 2.500 quilômetros quadrados. Essa é a área. Qual vai ser a densidade demográfica? Então, a densidade demográfica seria o número de habitantes, que é 5.000, sobre 12.500, que é a área, 12.500. Vamos cortar 0 com 0, 0 com 0. Então, ficou 50 sobre 125. Vamos simplificar por 5. Então, vai ficar 10 sobre 125, vai dar 25. Simplificando por 5 de novo, vai dar 2 para 5. Então, a densidade demográfica é 2 para 5. Se eu dividir 2 por 5, densidade demográfica dá 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Beleza? Alguma dúvida aí? Dúvida? Se tiver dúvida, vocês vão me mandar, tá certo? 5.000 dividido por 125. Pronto, é isso mesmo. Tranquilo? Então, essas são as razões especiais. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou deixar uma outra aula gravada sobre proporção. Então, razão, é isso aí. Se ficar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, manda aí para mim, que a gente vai sanar aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, tá certo? Qualquer coisa, chama aí. Tchau.